Olá, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez retomando a nossa série de estudos no livro de Juízes. Fizemos o capítulo 1, vamos dar continuidade agora, depois de uma longa parada por conta desses decretos aí, a impossibilidade da realização dos cultos presenciais, mas agora a gente está retomando a nossa série de mensagens no livro de Juízes e dessa vez nós vamos iniciar aí já o segundo capítulo. Você vai poder acompanhar a mensagem, ela vai estar marcada aqui como um vídeo sugerido que você pode retomar para relembrar ou para que você possa assisti-la pela primeira vez. Se você gostar, se a mensagem lhe edificar, peço que você compartilhe para outras pessoas que porventura precisem de uma palavra de edificação da palavra do Senhor. Vamos orar e vamos pedir para que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração com a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Derrama a tua graça, nos ensina e a partir dela e nos dá direção para a nossa vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2, versículos de 1 a 5 e acompanhe comigo a leitura. Se for preciso, dá pausa aí no vídeo ou então acompanha pelo texto que vai estar aí no seu vídeo. Diz assim: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais com juramento e vos disse: Nunca desfarei minha aliança convosco. E vós não fareis aliança com os habitantes desta terra, pelo contrário, derrubareis os seus altares, mas não obedeceis à minha voz. Por que fizestes isso? Por isso eu disse: Não os expulsarei da vossa presença, mas serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vós. Depois que o anjo do Senhor falou isso a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Amém? Quantos de nós não fomos, na nossa vida, já repreendidos por alguma coisa? Né? A gente já foi chamado a atenção por algum motivo, coisas erradas que fizemos. Se lembrarmos da nossa infância, se você ainda não é adolescente ou até criança, lembrarmos da nossa infância, vamos lembrar de várias situações em que tivemos que ser repreendidos pelos nossos pais, pelos professores ou por alguém mais velho na nossa vida. Mesmo como adultos, a gente também, às vezes, precisa ser repreendido, precisa ser chamado a atenção por alguma coisa. Né? Às vezes, pelo pastor da igreja, por alguma liderança, pelo próprio pai ou a mãe, mesmo enquanto adultos, né? Enfim, pelo marido, pela esposa. Às vezes a gente também precisa dessa repreensão para tentar acertar o caminho que não tá muito correto, né? Não está muito certo. Então, às vezes a gente precisa de repreensão. Hoje, nessa retomada da mensagem de Juízes, nós lembramos e vimos o povo de Israel obedecendo a Deus apenas de forma parcial. Eles receberam a ordem de conquistar a terra, de expulsar todo o povo que tinha na terra, mas parte deles não fizeram isso. Eles não expulsaram totalmente o povo que tinha na terra. Hoje nós veremos como Deus avisou o povo sobre os riscos de não considerar a aliança que Deus havia feito com eles. Que Deus conduziria eles até a terra e que eles serviriam a Deus. Então, assim, o tema da nossa mensagem de hoje será: quando Deus repreende o seu povo. E a primeira coisa que podemos ver aqui nesse texto é que o anjo aqui que aparece, a gente vai ver aqui, é que ele revela a aliança quebrada, né? Revelando a aliança quebrada. Veja os versículos 1 e 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais com juramento e vos disse: Nunca desfarei minha aliança convosco. E vós não fareis aliança com os habitantes desta terra. Pelo contrário,
Derrubareis os seus altares, mas não obedecesse à minha voz. Por que fizestes? E o anjo termina com uma pergunta, né? Por que fizestes isso? Veja, depois de nos mostrar como o povo negligenciou ali na conquista, né, no capítulo 1, já repetimos isso, conquista ali da terra de Canaã, o autor de Juízes agora nos mostra que Deus não estava nada satisfeito com essa atitude. Deus havia dado a terra. Perceba o seguinte, ao avançar na conquista, não eram eles que conquistavam, era Deus que conquistava. Agora, Deus exigia que eles avançassem, que eles cumprissem a ordem do Senhor. Então, na medida que eles avançavam, Deus ia dando vitória. Lembra que desde lá que eles enviaram os espias, eles viram que o povo era numeroso, que os exércitos eram grandes, havia gigantes, enfim, tinha tantos obstáculos que eles sozinhos não conseguiriam, mas Deus estava com ele. Era Deus que estava fazendo com que eles conquistassem, porém, eles precisavam dar o passo de fé e ir para a batalha. Então, Deus aqui, nessa passagem, envia seu próprio anjo para repreender o povo por conta disso. Deus estava dando a terra, mas eles não estavam conquistando a terra, estavam desobedecendo, deixando gente ali na terra. Essa questão de Deus enviar o anjo talvez seja uma expressão da teocracia. Veja, alguns autores entendem aqui que esse é o anjo do Senhor, ou seja, anjo do Senhor no Antigo Testamento, talvez seja uma referência ao próprio Jesus ali, que vinha diretamente falar com o povo. Né? É possível que seja o próprio Jesus, aquele anjo lá na batalha de Jericó, né? Que fez o sol parar ali, o povo continuar a batalha. Então, o próprio anjo foi ali. Veja, o povo não tinha rei nessa época. A liderança do povo, a gente vai ver, na medida que o tempo passa aqui, vai sendo através dos juízes, que representavam o próprio Deus. Então, a liderança aqui era o governo aqui era um governo teocrático, era uma teocracia, era o governo de Deus, era a partir das leis de Deus e da direção de Deus. Então, o próprio Deus manda o anjo lá conversar com eles para que eles pudessem ouvir ali aquilo que Deus estava ensinando. Ora, Moisés já tinha ensinado a eles, Josué já tinha ensinado a eles, e agora Deus manda um anjo para falar isso também. Então, o anjo mostra que Deus cumpriu sua parte ao libertar o povo da escravidão no Egito e conduzi-los até a terra prometida. Então, a parte de Deus estava feita. Estava feita. Ele disse, olha, eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais. Ele tirou do Egito e trouxe. Aquilo que Deus havia prometido, Deus cumpriu. O anjo afirma ainda que a aliança entre Deus e o seu povo seria eterna. Né? Ele trouxe o povo, mas aqui, nunca desfarei minha aliança convosco. A aliança de Deus com o povo era eterna. E até hoje essa aliança permanece no sentido de que somos descendentes de Abraão pela fé, né? Todas as famílias da terra são abençoadas em Abraão e Jesus Cristo é essa semente de Abraão, né? E através dele seria abençoado todas as famílias da terra. Então, em Abraão e em Jesus especialmente, nós botamos como parte dessa aliança, essa aliança que se estende, né? Cuja igreja hoje é representante dessa aliança. Então, o anjo afirma que essa aliança seria para sempre, seria eterna. A parte do povo na aliança com Deus era evitar fazer aliança com os povos daquela terra e derrubar os altares, né? No versículo 2, e vós não fareis aliança com os habitantes dessa terra, pelo contrário, derrubareis os seus altares. Eles, ao invés de fazer aliança com aqueles povos, eles deviam destruir os altares, ou seja, a religião pagã daquele povo não poderia existir ali no meio do povo de Israel. Eles precisariam ser expulsos por conta disso, porque eles trariam trariam a adoração àqueles diversos deuses ali para Israel. Agora, o que aconteceu? O povo
não ouviu a voz do Senhor. E aí o anjo diz, né, mas não obedecis a minha voz. Por que fizestes isso? O anjo termina com uma pergunta que não tem resposta. Aí a gente vai ver no próximo ponto. Então o anjo aqui faz mostra que o povo quebrou completamente a aliança com Deus. Ao invés de ter expulsado os povos da lei e derrubado seus altares, o povo simplesmente se acomodou com o seu pedaço de terra que conquistou e deixou aqueles povos ali. Agora, eu fico pensando em nós da Igreja de Deus. Como nós temos mantido a nossa aliança com Deus nesses dias difíceis? Como é que eu tenho mantido essa minha relação com Deus e com a sua igreja? E aqui a gente precisa ter um senso de comunidade, não só olhar para a minha vida particular, mas para a minha vida no meio do povo de Deus. Como é que eu tenho mantido a minha aliança com Deus? Jesus veio, morreu na cruz, nos salvou, e uma vez que a gente recebe essa salvação, a gente entra nessa aliança com Deus. Então, como é que eu tenho cultivado essa aliança? Será que eu tenho permitido que outras coisas tomem o lugar de Deus na minha vida? Será que eu tenho permitido que outras ideias distantes da palavra de Deus roubem o lugar de Deus na minha vida? Então é uma coisa para a gente pensar, como igreja, como é que tem sido a nossa aliança com Deus nesse sentido? Ela está quebrada ou ela permanece inteira? É uma coisa que cada um pode responder. Segunda coisa, a repreensão vem acompanhada de uma disciplina. Então, eles foram repreendidos, mas eles foram também disciplinados pelo Senhor. Veja, versículo 3. Por isso eu disse, não os expulsarei da vossa presença, mas serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vós. Veja o que o anjo coloca para eles, né? A desobediência exige uma disciplina que corrige o caminho errado que está sendo trilhado. Então, sempre que a gente desobedecer, Deus vai nos disciplinar. Lá no livro de Hebreus diz que Deus disciplina quem ama. Logo, uma vez que Deus nos ama, Ele vai nos disciplinar quando estivermos no caminho errado. E essa disciplina é para que haja uma correção, para que haja um redirecionamento. E Deus vai sempre fazer isso. A disciplina do Senhor era não expulsar uma parte dos habitantes da terra. Por isso eu disse, não os expulsareis da vossa presença. Não os expulsarei da vossa presença. Veja, mais uma vez, não era eles que expulsavam os povos. Era Deus quem expulsava os povos. A ordem de Deus era que eles fossem. Então, pela fé, eles teriam que ir para a batalha. E aí Deus dava conta dos povos. Mas uma vez que eles não foram, Deus decidiu que não expulsaria os povos que eles não se esforçaram para tirar de lá. Certo? Então, logo, há uma parte que é feita por Deus e há uma parte que é feita por nós. Se a gente não fizer a nossa parte, em algum momento que Deus queira nos disciplinar, Deus vai segurar a parte dele como parte da disciplina dele para nós. Foi isso que aconteceu ali. Então, aqueles povos que ali seriam sempre adversários de Israel, como de fato eles são até hoje. Se a gente olhar durante toda a história bíblica, aqueles mesmos povos ali da Palestina estavam o tempo todo atacando Israel, dando problema, causando guerra e tudo mais. E durante a história da humanidade até hoje, você pega os noticiários sobre Israel e sobre as guerras que acontecem ali na Cisjordânia, em Israel, com os países vizinhos ali a Israel, tudo tem a ver com esse mesmo período em que Deus disse que aqueles povos estariam ali para perturbar o juízo deles, né? Mas serão vossos adversários. Mas serão vossos adversários. Então, continuam como adversários de Israel até hoje. Os ídolos deles também seriam armadilha para Israel. Então, não só o próprio povo
mas os ídolos daquele povo. Porque Deus sabia que Israel seria seduzido pela religião daqueles povos. Muitas vezes isso acontece com alguns crentes. Se deixam seduzir por essa ou por aquela religião, às vezes muito parecidas com a religião cristã, às vezes até carregam o nome de cristã, mas de cristã não tem nada, porque desobedecem as principais diretrizes da palavra de Deus. Okay? A maior punição que o povo de Deus pode ter, qualquer um de nós, como povo de Deus, a maior punição que a gente pode ter é estar afastado do próprio Deus. Então, quando nos deixamos seduzir por essas questões, nos deixamos levar pelos pensamentos mundanos, nós acabamos nos afastando de Deus. E isso é um problema, porque isso é a pior punição que a igreja pode ter, é se afastar de Deus. Eu lembro do povo lá no deserto, quando saído da escravidão, eles fizeram um bezerro lá de ouro e Deus não queria continuar com eles. Ele disse que eles iam para a terra prometida, mas Deus não ia com eles. E Moisés bateu o pé, dizendo que sem Deus eles não iriam. Ele precisa que Deus esteja com ele. O povo de Deus precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus. Então a maior punição que a gente pode ter é estar afastado do Senhor. Hoje em dia, temos outras armadilhas que nos fazem abandonar o Senhor e por isso devemos estar atentos a elas. Né? Tá aí, muitas coisas nos seduzem nesse mundo. Quantas coisas que nos tentam levar para distantes de Deus, da sua igreja, nos impedindo de ir aos cultos, nos seduzindo, né? Os pensamentos políticos, pensamentos da modernidade, enfim, tantas coisas que surgem diante de nós e que a gente simplesmente se deixa seduzir e acaba nos afastando de Deus para o lugar que nós deveríamos mais ter medo de ir, para longe da presença do Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. E por fim, em terceiro lugar, a repreensão ela deve resultar em arrependimento. Veja versículos 4 e 5. Depois que o anjo do Senhor falou isso a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ao ouvir o anjo, a reação do povo foi chorar, o que pode ser que indica aqui um arrependimento. A primeira reação deles, quando eles ouviram isso, eles choraram. Né? Depois que o anjo do Senhor falou isso a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Ou seja, o povo viu que estava em desobediência a Deus. Aparentemente, essas pessoas eram ainda as que viviam nos dias de Josué. Aqui ainda era esse período final da vida, pelo menos se Josué já tivesse morrido, pelo menos os anciãos. Né? Diz que enquanto Josué e os anciãos viveram, o povo se mantiveram obedientes a Deus. Então, a gente viu que eles estavam cometendo erros, porém, aqui ainda mostra que há um arrependimento. A partir da próxima mensagem, o que é que a gente vai ver? Que o povo, de fato, agora não conhece a Deus. Eles estão totalmente afastados de Deus. Não é esse caso aqui. Veja que eles ouvem o anjo e choram. Choram em alta voz, quer dizer, choram com força, choram com vontade mesmo. Aquele lugar onde eles estavam, inclusive, recebeu o nome de Boquim, né? Quer dizer pranto, para simbolizar esse arrependimento que o povo teve naquele momento que ouviu o anjo do Senhor. E eles também fizeram culto a Deus, né? Por isso chamaram aquele lugar de Boquim e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então, além de chorarem amargamente, eles adoraram a Deus, se arrependendo ali do que tinha feito. Mas o estrago já estava posto de tal forma que a geração seguinte, elas não conhecem o Senhor. Na próxima mensagem a gente vai ver isso. Agora eu fico pensando se a igreja tem entendido a repreensão do Senhor com esta pandemia que nós estamos vivendo. E se tem arrependido de seus pecados. Veja,
Deus não permitiu essa pandemia à toa. Ele está nos falando alguma coisa. A igreja precisa se arrepender dos seus pecados, ao invés de estar assumindo o discurso político partidário, ela deveria estar assumindo o seu papel de igreja, um papel profético de denunciar o erro, apontar o caminho, dobrar os joelhos e orar ao Senhor, que é o único que pode nos defender nesse momento. Então, eu fico pensando, será que nós estamos fazendo isso? Olhando para nós mesmos, nos arrependendo dos nossos pecados e buscando o Senhor de todo o nosso coração, né? O povo de Israel ouviu a palavra do anjo e naquele momento ali se arrependeu. Felizmente a gente vai ver que vai ter outros desdobramentos isso para depois, mas naquele momento ali aquele povo se arrependeu, chorou e cultuou ao Senhor, adorou ao Senhor, porque Deus é digno de toda a nossa adoração. Agora, para encerrar algumas aplicações para a nossa vida, primeiro que eu e você, nós precisamos ter em mente a aliança de Deus conosco. Deus fez uma aliança conosco. A partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus, Deus tem uma aliança conosco. Então, como é que está essa aliança com Deus? Outra coisa, eu e você, nós precisamos entender se temos caído em alguma armadilha montada ao nosso redor, porque o mundo vai montando armadilhas ao nosso redor. Tal como o povo na terra de Canaã, nós vivemos no meio do povo ímpio, que não conhece ao Senhor e que fica tentando determinar como é que a igreja é ou deixa de ser, né? Eu vi muitas pessoas comentando como é que a igreja poderia fazer um culto em casa. É óbvio que, numa circunstância, a gente vai fazer o culto em casa na medida do possível, mas não é a mesma coisa que um culto presencial. Como é que a gente cumpre as ordenanças do Senhor, da ceia, do batismo? Não tem como, não tem como. Então, o mundo não pode dizer como é que a gente deve adorar ao Senhor. Ele fica colocando armadilhas e a gente não pode cair nessas armadilhas. Então, temos uma aliança com o Senhor, mas existem armadilhas que querem nos derrubar. Será que eu tenho me livrado dessas armadilhas ou tenho entrado nelas? Outra coisa, eu e você, nós precisamos nos arrepender se de alguma forma temos quebrado a nossa aliança com Deus, se temos sucumbido, temos sido pegos por essas armadilhas, se temos de alguma forma nos afastado de Deus, nós precisamos nos arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Quando entendemos essas coisas, conseguiremos viver para agradar a Deus. Queremos viver para agradar a Deus? Olhemos para o nosso coração, olhemos para dentro de nós e que possamos realmente nos arrepender de qualquer coisa que nos leve para distante de Deus. Vivemos num mundo que jaz do maligno. Se a gente sucumbir a esse mundo, nós estaremos indo para distantes, Senhor. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a olhar firmemente para Jesus e a seguir o seu caminho, a sua palavra. Deus nos abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude a aplicá-la no nosso coração e que o Senhor nos ajude a buscar a tua vontade de todo o nosso coração, fugindo das armadilhas que se colocam diante de nós para vivermos de acordo com a tua palavra. Nós pedimos tudo isso no nome santo de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.